Olá, tudo bem, galera? Vamos lá, vamos. Tô sumido, mas vamos lá. Vamos ver primeiro qual que é o banco mais comum em cada estado. Qual que é a agência que a gente mais vai ter em cada estado. Primeiro, galera, a gente tem que ver aqui que domina esse banco amarelo, esse banco do logo amarelo. Qual que é ele aqui? Banco do Brasil, gente. O Banco do Brasil está simplesmente predominando em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Além da região norte, a gente tem os menos populosos ali da região norte, né? Tem o Amapá, Roraima, Acre, Rondônia, além do Tocantins, que eu já tinha falado. Vamos lá. Em nível nacional, a gente ainda tem o Sicredi aqui no Paraná e no Mato Grosso. Além da gente chegar também e ver o Bradesco no Amazonas e em São Paulo, Sicoob em Santa Catarina, Itaú no Rio de Janeiro e a Caixa aqui no Alagoas. Aqui os que sobraram são todos bancos regionais, tá? O banco, por exemplo, do Espírito Santo a gente vai chamar de Banestes. E no Rio Grande do Sul, Banrisul, que é bem famoso, patrocinou os times do Sul por um bom tempo. Distrito Federal, BRB, também até famoso, relativamente famoso. E o Banpará, no Pará. Talvez seja um dos mais famosos desse aqui também, dos regionais. Enfim, dito isso, vamos ver aqui os países que têm uma população menor do que o estado de São Paulo. Gente, o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Eu acredito que agora já atualizou para 46 na estimativa. Não tenho certeza. Mas muito próximo de 46 milhões de habitantes. E vocês vão ver que a maioria dos países não chegam a 46 milhões de habitantes. Vocês vão ver só esses aqui que estão em preto, ou seja, que não foram coloridos, tem mais de 46 milhões de habitantes. Por exemplo, a Rússia, a Alemanha, a Itália, a França, Reino Unido, Espanha, Etiópia, Egito, Nigéria, República Democrática do Congo, Quênia, Tanzânia, África do Sul, Argentina, Brasil, Colômbia, Estados Unidos e México. Países como, por exemplo, Canadá tem menos gente que o estado de São Paulo, por exemplo. Você vai ver aqui países como a Arábia Saudita, menos gente que o estado de São Paulo. É um estado muito grande, muito populoso. A Austrália, menos gente que o estado de São Paulo. E aqui na Ásia que a gente tem mais, a gente ainda vai ter as Filipinas, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, não a do Norte. Coreia do Norte, se não me engano, tem mais ou menos 26 milhões de habitantes, mais ou menos metade do que São Paulo tem. Enfim, você vai ter China, Myanmar, Tailândia, Vietnã, Índia, Paquistão, Bangladesh, Irã e Turquia. Creio que eu falei todos que têm mais de 46 milhões de habitantes, todos que têm mais do que São Paulo. Eu tô meio amarelado, parece, né? Mas é porque eu tô com uma luz amarela aqui. E aí ela gera esse efeito, parece que eu tô num filtro do México, né? Mas enfim, dito isso, eu tô meio que brilhando. Sei lá, tá esquisito isso aqui, mas tá legal, galera. Dito isso, vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Vocês estão vendo a Fazenda? Reality show A Fazenda? Só se fala em outra coisa, né? É impressionante como o reality show A Fazenda mexe com o público brasileiro, como que ninguém fala da Fazenda. Ninguém, rigorosamente ninguém. Mas vamos lá, galera. Aqui a gente vai ver de onde são os participantes. Para surpresa de um total de 0 pessoas, os 3 estados com mais participantes são Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia. É brincadeira, né, galera? Claro que vai ser São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Fazenda, eu estava pesquisando para fazer esse mapa, inclusive. Via de regra, a maioria das edições tem mais pessoas do Rio de Janeiro propriamente do que de São Paulo. Não sei se é porque a Fazenda trabalha com famosos, né? Então, talvez tenha mais famosos que venham do Rio, não sei, porque a Globo tá lá. Não faço ideia exatamente por quê. Mas a maioria das edições, as últimas, se não me engano, 3 edições, o estado com mais integrantes era o Rio de Janeiro, tá? Não era São Paulo, que é o mais populoso. Enfim, fica aí a curiosidade. Dito isso, a gente vai ter 6 de São Paulo, 5 do Rio, 4 de Minas Gerais. E aí todos os demais estados aqui ou não tem nenhum, ou tem um apenas. A gente vai ter Amazonas com 1, Acre com 1, que não tá colorido, né? Eu errei, mas tudo bem. Piauí com 1, Ceará, Pernambuco e Alagoas com 1 também. Venezuela com 1, Bahia com 1, Espírito Santo 1, Paraná 1 e Rio Grande do Sul também 1, tá certo? Beleza, galera? Você tá vendo a Fazenda aí? Quem que vai ganhar, hein? Dá o bisu aí pra apostar na bet. Vamos lá. Gente, se eu não me engano, lá no dia 26 de setembro, não sei, 27, final de setembro, a gente teve uma semana que teve a Assembleia Geral da ONU, né? É normal, a gente sempre tem, né?
O Brasil sempre começa discursando, inclusive, fato interessante aí para quem não sabe, sempre o primeiro discurso da Assembleia Geral é do Brasil. O Brasil não conseguiu ser um membro permanente do Conselho de Segurança, lutou bastante por isso. E até os Estados Unidos queriam estar na época da formação, mas quem não queria mais eram os europeus. Enfim, fica aí a curiosidade, mas o Brasil conseguiu ser sempre o primeiro país a discursar na Assembleia Geral. É importante? De certa forma é, mas assim, a Assembleia Geral não tem um poder vinculativo, né? Nada que for decidido lá vai ser deliberado. Então, assim, é só pra gente ter ideias mesmo. Enfim, fugir do tópico aqui, né? Quando a delegação de Israel, quando o Benjamin Netanyahu discursou, várias delegações foram embora, se retiraram. E aqui eu pintei de vermelho todas as delegações que foram discursadas. Eu tirei essa informação aqui de um jornal, mas eu esqueci de colocar a fonte na imagem, tá? Daí eu vou ficar devendo dar a fonte aqui, mas tudo bem. E a gente vai ver primeiro aqui, ó, vários países africanos aqui no sul da África, na África, no centro da África, no norte da África principalmente. Vários países árabes aqui, Argélia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Omã, Iêmen, vários mesmo países árabes, além de vários países muçulmanos, tá? Países de maioria muçulmana. A gente vai ter aqui Turquia, que não é árabe, é muçulmano. Irã, que não é árabe, é muçulmano. É Afeganistão, Paquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, que são países de maioria muçulmana, mas não de maioria árabe. Bósnia e Herzegovina, mesma coisa. Indonésia, Malásia, tranquilo. Bangladesh, maioria muçulmana, mas não maioria árabe. E o que mais me chamou a atenção aqui, que assim, mais me chamou a atenção mesmo quando eu tava fazendo, primeiro, além de Espanha e Irlanda, né, que estão no processo de reconhecer o Estado da Palestina, na verdade os dois já reconheceram, tem alguns outros países que estão no processo, mas os dois já reconheceram, foi a América do Sul. Cara, a América do Sul, tirando a Argentina, que nunca basicamente com o governo Milei vai estar contra os Estados Unidos aqui, tirando o Uruguai, tirando o Paraguai e o Equador, todos os países, lembrando que o governo francês não é um país, se retirou. Mas aí a gente vai ver, a gente tem o que a gente chama de onda rosa na América Latina mesmo. Vários governos de esquerda que têm os seus eleitores majoritariamente esmagadora maioria dos eleitores, pró-Palestina. Então faz sentido, tá? De fato faz sentido. Brasil, Bolívia, Chile, Peru nem tanto, né? Mas Colômbia, Venezuela, além da nova presidente do Suriname também, são governos de esquerda, que se consideram de esquerda. Então, sua base eleitoral são basicamente pessoas que são pró-Palestina, né? Então faz sentido, faz sentido. Beleza, galera? Além da Coreia do Norte, que, enfim, vai estar quase sempre contra os Estados Unidos, mas beleza, Cuba também sempre contra os Estados Unidos, Nicarágua também, não precisa nem dizer, né? Tranquilo, galera? E aqui na Europa também, esse aqui é Macedônia do Norte, esse aqui é Eslovênia, também retiraram, tá? Só a título de curiosidade para vocês que viram essas manchinhas vermelhas aqui. Beleza, galera? Vamos lá? Simbora. Percentual de católicos por cada região brasileira. Galera, os católicos, há mais ou menos 120 anos atrás, primeira vez que foi medido em um censo de fato, eu não lembro se foi 120 ou 130 anos atrás, era 98% da população brasileira, tá? 98%, muita gente. Atualmente são 56,7%. E vocês vão ver que em três regiões, é muito próximo de 50%, ou seja, mais ou menos metade da população é católica. Mas em todas as regiões, mais da maioria da população é católica ainda, tá? Vem diminuindo. Em passos lentos, é fato. Já diminuiu em passos muito mais rápidos a população católica, agora cada vez diminui mais lentamente. Mas vem diminuindo, sim. Pra você ter uma ideia, no censo de 2010, constatou-se que 62% da população era católica, agora 56% em 2022. Em 12 anos diminuiu 6%. Antigamente diminuiu muito mais rápido, entre final dos anos 80 até 2010, mais ou menos. Os protestantes cresceram muito rápido e os católicos diminuíram muito rápido. Agora ambos seguem essa tendência de católicos cair, protestantes subirem, mas ambos num ritmo muito mais lento. E as pessoas sem religião estão crescendo num ritmo um pouquinho mais acelerado agora que os protestantes, tá? Dito isso, região mais católica do Brasil é Nordeste, beleza? Região Nordeste. Além do Sul também bastante católico, 62% católico. Sul também é a região mais Ubanda e Candomblé, tá? Título de curiosidade aí pra vocês. Dito isso, Centro-Oeste e Sudeste, 52%. E o Norte, que é a região mais protestante também, região mais protestante,
e é a região menos católica, 50,48%. Beleza? Para a gente fechar, a gente vai ver aqui a latitude das capitais dos países sul-americanos. Cara, a cidade de Montevidéu é a capital nacional mais ao sul da América do Sul, tá? É baseado na sede do poder. Então vocês vão ver que Montevidéu, a gente tem uma latitude de 34 graus e 54 minutos. Buenos Aires é mais ou menos a mesma coisa, tá? Tem regiões de Buenos Aires que estão até mais ao sul que Montevidéu, mas a sede do poder tá ali a 34 graus e 36 minutos, também bastante ao sul, tá? E Santiago também é muito próximo. Santiago é só um pouquinho mais ao norte, 33 graus e 26 minutos. E a gente vai ter aqui Assunção a 25 graus e 15 minutos, também bastante ao sul. Depois Sucre, na Bolívia, a 19 graus e 2 minutos ao sul. Brasília depois, com 15 graus e 48. Vale lembrar que é sempre a sede do poder, tá? Então, pô, eu moro em Brasília, mas já vi que a minha latitude é 16 graus e 1 minuto. Sim, pode acontecer, tá? Mas eu tô vendo baseado no... Porque uma cidade, ela não fica só num pontinho. Se você se desloca 15 quilômetros para ir na casa do seu amigo dentro da sua cidade vai variar de latitude, tranquilo. Beleza? Lima, depois Quito são as outras no hemisfério sul ainda. E a gente tem 4 capitais no hemisfério norte. A gente vai ter a capital da Colômbia, Bogotá, a 4 graus e 44 minutos ao norte. Capital Paramaribo, do Suriname, com 5 graus e 50 minutos. Georgetown, 6 e 48. E a capital mais ao norte, mais de 10 graus ao norte da linha do Equador, é a capital da Venezuela, Caracas. Caracas está a 10 graus e 29 minutos. Galera, dito isso, forte abraço para vocês, tá? Segue aí, me ajuda aí, vamos lá, deixa o like. Forte abraço e tchau!